A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 15, versos de 3 a 5, que diz assim: Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. O título da nossa reflexão é: Escolha o silêncio. Sempre ouvimos dizer que palavras têm poder, e isso é a pura verdade. No contexto da palavra de Deus, o próprio Deus faz questão de mostrar que realmente palavras têm poder, dando o seu próprio exemplo. Em Gênesis 1, 3, Deus disse: haja luz e houve luz. O próprio Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Por meio das palavras, nós podemos abençoar pessoas, nós podemos amaldiçoar pessoas, nós podemos estimular, nós podemos colocar pessoas para baixo, denegrir, exaltar. A escolha no uso das palavras é que vai gerar o efeito naqueles que vão receber. Nós temos exemplos, eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já ouviu exemplos como esse, principalmente no que diz respeito à educação de filhos, criação de filhos. As palavras que nós usamos e direcionamos aos nossos filhos têm efeitos que podem ser efeitos positivos e efeitos negativos. Por exemplo, quando você cria o seu filho com amor e carinho e dirige palavras ao seu filho da seguinte forma: Filho, você é um vencedor. Deus te fez para brilhar. Deus te fez para que o nome dele seja glorificado, filho. Você consegue sim. Você é capaz. Você pode sim, filho, todas as coisas em Cristo que te fortalece. Filho, não desista. E assim vai. E ao contrário disso, o efeito negativo também ocorre na mesma proporção. Quando você dirige palavras ao seu filho de tal forma que ele não consegue enxergar nele mesmo condições de vencer os obstáculos da vida. E palavras, sim, palavras têm poder. Depende de como nós a usamos. Porém, o silêncio também tem o seu efeito poderoso, assim como a palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Tiago, no seu capítulo 3, nos versos de 7 a 10, fala acerca do domínio sobre a língua, que nós temos que ter um equilíbrio entre palavra e silêncio, falar e ficar quieto. Tem que ter um equilíbrio, porque nós temos um órgão chamado língua, que a própria palavra de Deus nos orienta nesse texto que eu citei, que diz assim, no verso 7 de Tiago 3, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aqui, a palavra de Deus está nos orientando acerca do domínio da língua. Temos que ter o domínio e saber a hora certa de falar e a hora certa de ficar quieto. É esse equilíbrio que Deus, neste dia, quer nos mostrar, quer nos ensinar, que às vezes nós temos, sim, que escolher o silêncio. O texto básico dessa nossa reflexão fala justamente do momento em que Jesus Cristo ficou quieto, diante de Pôncio Pilatos, diante das ofensas, diante das acusações, diante das afrontas. Jesus Cristo manteve-se quieto. Ele não falou nada.
Jesus Cristo sabia que as promessas de Deus iriam se cumprir por meio da sua vida. Jesus Cristo sabia que a profecia feita pelo profeta Isaías, que está inclusive no livro de Isaías 53, capítulo 53, verso 7, fala acerca desse momento em que Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo sabia que aquela profecia iria se cumprir na vida dele. E o que diz o texto? Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo sabia que ele precisava passar por aquilo. Jesus Cristo sabia que ele tinha que ficar calado para que a profecia lá feita pelo profeta Isaías, falada pelo profeta Isaías, se cumprisse em sua vida. Para quê? Tudo por causa de quê? Porque Jesus Cristo sabia o que viria depois disso. O que viria depois da sua crucificação. Jesus Cristo sabia que iria vencer a morte, que iria ressuscitar ao terceiro dia e daria a oportunidade de todos aqueles que viessem a acreditar nele, nas promessas dele, no que ele fez, pudesse viver eternamente com ele. Jesus Cristo ficou quieto, porque ele sabia o que viria depois. E assim também tem que ser em nossas vidas. Às vezes nós temos que escolher o silêncio, porque o que vem depois, você pode ter certeza que é bênção para as nossas vidas. E o equilíbrio entre o silêncio e a palavra, essa palavra, né, esse texto bíblico que fala muito bem sobre isso, encontra-se em Eclesiastes 3, no verso 1 e no verso 7, parte B. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí no verso 7, parte B diz: tempo de calar e tempo de falar. Naquele momento era tempo de Jesus calar. Mas também, quando Jesus Cristo estava naquela cruz e estava já dando seus últimos suspiros, Jesus Cristo falou com o Pai e disse: Pai, está consumado. Jesus Cristo calou para depois falar que estava consumado. E assim, essa palavra nos ensina que nós temos que entender que há tempo para tudo, há tempo para nós ficarmos calados e tempo para nós falarmos. E muitas das vezes nós temos que domar esse mal incontido que há em nós, chamado língua, que sempre deseja falar. E nós temos que domar e entender que às vezes nós temos que ficar calados. Uma certa vez eu estava dando uma lida num estudo, um estudo breve, um estudo simples, mais profundo, que fala sobre 7 leis do silêncio. Eu achei muito interessante e muito importante na nossa caminhada e compartilho com você. De maneira resumida, esse estudo dizia o seguinte: falava das 7 leis, né? A autora fez 7 leis que eu achei muito interessante e eu compartilho com você. A primeira lei diz: no lugar da fofoca, escolha o silêncio. No lugar da fofoca, escolha o silêncio. Aí você pega a palavra de Deus, vai em Provérbios 11, verso 13, diz assim a palavra de Deus: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. A segunda lei diz: quando estiver com raiva, escolha o silêncio. E lá a autora usa como base Tiago 1, verso 19, que diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Terceira lei: em vez de ofender, escolha o silêncio. O texto que ampara está em Efésios 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
A quarta lei: quando você não souber os dois lados da história, escolha o silêncio. Quinta lei: em vez de mentir, escolha o silêncio. Lucas 8:17 diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser trazido à luz. Sexta lei: se for para abrir um segredo, escolha o silêncio. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sétima lei: se não puder ajudar, escolha o silêncio. Interessante. Se não puder ajudar, escolha o silêncio. Mas esse silêncio é um silêncio ativo. É um silêncio onde você vai agir. Portanto, confessemos os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Caro ouvinte, essa reflexão de hoje, de repente, você pode estar passando por um momento onde você está na dúvida: eu falo ou fico quieto? Eu reverbero para todo mundo ouvir o que eu preciso falar ou eu fico em silêncio? Eu não sei o momento em que você está vivendo. Mesmo que soubesse, eu não estaria aí sabendo certinho o que você está passando. Mas mesmo que seja uma afronta que você esteja vivendo, uma injustiça, e às vezes você não sabe o que fazer, eu fico em silêncio diante de uma circunstância dessa, e o interessante é você procurar conversar com Deus, em nome de Jesus, para pedir calma, paz, sabedoria, discernimento e justiça. Porque às vezes o silêncio vai trazer paz, o silêncio não vai trazer confusão. O seu silêncio vai ser a resposta que aquele momento difícil precisa. E isso geralmente ocorre nos momentos de afronta e de injustiça. Às vezes queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e Deus está nos orientando: fique em silêncio. Busque a minha presença que eu farei justiça por você. Eu farei acontecer aquilo que não está acontecendo. Se você colocar o sol sobre a ira, ou seja, falar coisas que não deve, o que vai acontecer? Na linguagem popular, o caldo vai entornar. E Jesus Cristo nos deu o exemplo que naquele momento, para ele ter a vitória, ele precisou ficar quieto. Às vezes nós temos que ficar em silêncio para que a vitória venha. Às vezes você tem que ficar em silêncio em relação a uma vitória que você está prestes a receber, para que não haja nenhuma interferência no meio do caminho até você alcançar aquela vitória. O nosso silêncio interior nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Quando estamos muito atordoados, quando estamos muito ansiosos, quando estamos muito ofegantes, espiritualmente falando, isso atrapalha nós ouvirmos a voz de Deus. Então escolha o silêncio para que você realmente escute Deus falar com você por meio da palavra. Não entre em rotas de colisão com quem quer que seja com algum familiar, seja no trabalho. Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, coloque toda a sua demanda diante de Deus, que Deus vai fazer justiça por você. No momento certo as coisas vão se ajustar. No momento certo a vitória chegará. No momento certo a justiça virá. Desde que coloquemos diante de Deus. E Deus vai esclarecer. E vai transformar aquele momento ruim, às vezes, que você está de afronta, sendo perseguido. Pessoas que não gostam de você só pelo fato de você ser deste jeito, né? O que vai acontecer? Deus vai trazer justiça, mas nós temos que colocar tudo diante dele, acalmar o nosso coração, silenciar a nossa alma e orar. Conversar com Deus, que ele vai nos responder. Então, caro ouvinte, em determinados momentos, escolha o silêncio.
Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.